Olá! Agora que estamos na aula 5, o que será que vamos ver agora que pode integrar um pouco tudo aquilo que já trabalhamos nas aulas 1, 2, 3 e 4? Eu acho que o percurso que fizemos sobre o ciclo da violência, sobre os feminismos, sobre a historicidade da violência e também das violências estruturais, né? Eles trazem a gente para um novo patamar, que é agora a gente pensar como aplicar isso na prática, como exercitar os nossos olhares sobre casos concretos que trabalham essa perspectiva de uma forma mais sistêmica. Então, vamos trabalhar um pouquinho essa prática? Convido você agora para a gente olhar todo o conhecimento das aulas anteriores a partir de situações reais que eu vou ilustrar aqui para vocês e vamos fazendo então essa viagem juntas sobre esse olhar interseccional. E eu vou discutir com vocês o que significa a interseccionalidade, mas ela é uma ferramenta muito importante para analisar o caso, a situação de violência com a complexidade que ela merece. Então, eu vou trabalhar com vocês primeiro esse conceito e depois a gente ilustra um caso que até é um caso que eu acompanhei e publiquei e vou dar esse exemplo para vocês, ok? Então, quando a gente fala do olhar interseccional, a gente tem percebido que de um tempo para cá, esse convite ao aspecto assim sócio-histórico que traz elementos da realidade, do contexto em que estamos inseridos, ele tem convocado a gente cada vez mais para pensar situações de violência, certo? Então, como que a gente pode pensar nessa ferramenta de uma forma porque às vezes a gente pensa que os elementos, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, a análise de uma situação, a gente faz uma diferenciação muito didática, trazendo pontos, né, como se esses pontos fossem separados. Eles não são separados, eles são ligados, eles são articulados, integrados. E da mesma forma, o olhar interseccional, ele prevê isso. Foi um termo que em 2002 foi cunhado, né, por Crenshaw, e traz essa ideia da sobreposição que nutre a desigualdade. Então, é como se os níveis de subordinação, que são motores aí, né, da opressão, eles se integrassem em eixos sobrepostos. Então, são vários sistemas discriminatórios que se sobrepõem e que interagem entre si. E por isso que ela é uma ferramenta para a gente entender o caso. Quando a gente fala, vamos fazer uma leitura interseccional, né? É uma ferramenta que a gente considera uma ferramenta política, uma ferramenta de análise crítica, uma ferramenta teórica que ela une de forma consubstancial, a gente poderia dizer assim, que eu até gosto mais desse termo, o racismo, o capitalismo, o patriarcado, seja na sua expressão cis e hétero. Então, esses marcadores sociais variados, como raça, gênero, sexo, orientação sexual, geração, local de origem, eles acabam demonstrando diferentes subordinações, mas que elas são agravadas por isso, por esses elementos quando eles estão interseccionando. Então, essa é a intenção da gente trabalhar aqui hoje. Por exemplo, ontem eu fui a uma emergência de um hospital privado e havia uma fila de espera gigantesca. Aonde eu observei um descaso na ordem do atendimento, numa senhora de meia idade, negra, que era imigrante, que vinha de outro país, que não falava a nossa língua. Ela estava acompanhada de 2 crianças. Então, não sei se era uma mãe solo, mas naquele momento ali estava com essa sobreposição de questões que trabalham ali a perspectiva, né, da raça, do local de origem, da cultura, do fato de ser mãe e naquela ocasião ela estava pelo menos representada como mãe solo, sem nenhuma parceria que ajudasse a cuidar das crianças, e ela ia sendo deixada para trás na fila de espera, na ordem de espera. Pode ser que talvez não tenha uma intencionalidade explícita? Pode, mas isso é o racismo estrutural. É a sobreposição de todas essas leituras, né? Ser mulher, ser desse gênero, ser dessa raça, dessa etnia, dessa origem,
tudo isso trazendo uma consubstancialidade que trazia, de uma forma excludente, ela para uma outra perspectiva. E aí, né, de alguma forma a gente viu a movimentação questionando, problematizando essa situação que fez com que ela fosse atendida. Mas enfim, depois de uma intervenção nesse campo que até então parecia inclusive muito naturalizada pelas pessoas da própria esfera. Isso mostra para a gente como que é essa sobreposição que não são vulnerabilidades a priori, né? Mas elas colocadas num sistema que naturaliza isso, que pensa essa diferença, ela vai sendo cena cotidiana que ninguém pensa a respeito. É só para a gente entender, então, a sobreposição dessa dimensão da interseccionalidade, dessa leitura, trazendo essas dimensões que elas não são separadas, elas não são estudadas de forma diferente, e quando acontece isso é só por efeito didático, né? Mas desde a nossa colonização a gente reproduz de forma acrítica esse lugar da mulher negra, periférica, vindo de uma situação, né, que talvez até não sei como, né, que essa imigração ocorreu, mas enfim, fez com que ela tivesse, num determinado momento, precisando de um atendimento de saúde e a gente entender como isso é operado em diferentes ambientes. Então, essa foi uma cena que eu vi e que é cotidiana, se eu passar a observar, a trazer a leitura interseccional para os outros ambientes nos quais eu me encontro no meu dia a dia, cotidianamente. Não sei se com o exemplo que eu dei, eu consegui traduzir para vocês um pouquinho o meu convite agora, a gente fazer esse mesmo exercício a partir de uma situação que eu vou contar para vocês, foi um caso que eu atendi, que eu publiquei, ele envolve a violência sexual, que não é exatamente a nossa questão aqui, mas eu trouxe ele porque ele traz uma série de retratos a respeito desse olhar interseccional, quando a gente vai atender, né, nos nossos grupos as mulheres vítimas ou mesmo as famílias, né, ou a comunidade que tem esse tipo de caso. Então, o nome fictício desse exemplo que eu vou trazer também na minha publicação com a professora Eliana Fortunato Costa, ela está como uma publicação que traz um nome fictício de Amanda, eu vou manter esse nome aqui, e vou contar a história da Amanda para vocês verem aonde que tem esse olhar, né, do machismo, do racismo, do patriarcado presente na própria história dessa adolescente. Então, a Amanda, ela é uma adolescente de 15 anos, eu a conheço com 15 anos, numa situação de gestação decorrente do estupro, dentro de uma perspectiva de violência intrafamiliar, portanto, cometida dentro da própria casa, que retrata um pouco, né, o que as estatísticas, infelizmente, mesmo que a gente mude o ano e refaça as estatísticas, como tem acontecido, acabou de sair a mais recente, ela acaba perpetuando meninas, né, adolescentes e crianças do sexo feminino violadas dentro da própria casa. Então, é uma estatística que ela se repete, infelizmente, né? Então, ela vem de uma família negra, periférica, né, de migrantes aqui no próprio país, que vieram do Nordeste, e a mãe da Amanda, num determinado momento da vida dela, ela tinha sido criada por pessoas que, na verdade, a criaram, ela foi adotada, ela foi criada sem os pais biológicos, mas ela tem um intenso movimento de procura, depois de já ter 3 filhos, já estar adulta, essa família biológica. Ela faz um esforço muito grande para isso. Então, ela vai para o Nordeste, ela coloca anúncios, ela faz uma busca assim incessante para conhecer essa família de origem e ela não encontra, a mãe havia falecido, mas ela encontra, por meio de todas essas iniciativas dela, o pai biológico, que a recebe, que se encontram, que refazem aí algum laço e ela
fica feliz com esse encontro, enfim, ela desfruta desse desejo intenso de conhecer um pai biológico, mas vejam como é o patriarcado. Esse pai já está casado com uma segunda pessoa e se separa dessa pessoa e vem morar na localidade que essa mãe da Amanda mora. E aí pede para estar, então, ser acolhido na casa dela em virtude da separação. Vejam, né, esse lugar desse pai com essa perspectiva patriarcal de que bom, encontrei um pai, encontrei um avô para os meus filhos, encontrei uma pessoa que, por ter um laço consanguíneo, né, está ali naquele lugar que foi reservado para ele, de avô, e junto com isso, aquelas, como posso dizer assim, aquelas representações sociais relacionadas ao lugar de avô. Quais são essas representações sociais? Um avô é alguém esperado na nossa cultura como um avô que protege, que tem afeto, que tem sabedoria para transmitir, que tem que jamais, né, poderia ter qualquer intencionalidade negativa ou utilitária de um neto. Então, todas essas representações sociais que vêm do patriarcado, que vêm com esse lugar do homem na sociedade, com esse lugar também etário, né, de o homem nessa condição de avô, são muito internalizadas, muito aculturadas pela mãe da Amanda. E ela, então, recebe essa pessoa e confia a ele o cuidado dos netos no momento em que ela vai, como mãe solo, né, que tem uma responsabilidade muito grande em prover a casa para conseguir, né, educar os filhos. Ela tem um trabalho noturno também precarizado, informal, em algum momento formal, mas de qualquer forma com essa dimensão aí do trabalho que não é tão reconhecido, mas é o trabalho que traz o provimento para casa, né, a provisão financeira para casa. E ela então confia esses cuidados a esse avô que, apesar de nunca ter tido um laço de afeto, porque não conheceu, porque não conhecia os netos, ela o coloca nesse lugar guardado para essa representação de um avô protetivo. O que a gente pode imaginar que acontece, né? Essa pessoa que se coloca nesse lugar de avô, ele também tem ali uma oportunidade, e aí de novo a gente falou aqui, né, da gente não pensar no perfil, né, no mito, né, que a gente tem, que é o perfil de ofensor, que é um ofensor que todo mundo vai notar que ele é ofensor. Lembram que a gente já falou disso? Não, ele não tem nenhuma característica que poderia fazer com que qualquer pessoa, né, hipotetizasse isso. Então, o que acontece é um abuso sexual crônico nessa neta mais velha, que na época tinha 8 anos, e ele então se aproveita, que é bem essa dimensão do autor que está no lar, né, de uma forma de se aproximar dela, de construir com ela um vínculo de confiança, de mostrar a assimetria de poder dele em relação a ser um avô, a ter intenções com ela educativas, enfim. E a Amanda, então, ela inicialmente aos 8 anos, ela nem tem sequer uma capacidade de compreender que aquela relação que começa com o oferecimento de presentes, que começa com o oferecimento de diferenciações dela, né? Ela é uma criança que ele promete lanches, ir ao salão, fazer coisas exclusivas com ela, ela vai compreendendo aquilo como inclusive uma manifestação de afeto. A criança ela está num vínculo intrafamiliar e isso é muito importante, compreender a dinâmica da violência sexual intrafamiliar, porque ela não começa como violência, ela começa com uma tessitura de relação de confiança que faz com que
você, inclusive, não desconfie que aquilo, né, que aquela proposta vai ser uma proposta de violência sexual. Então ele vai fazendo essa exclusividade, ele vai trazendo ela para esse campo do que ela gostaria, né, de ver acontecer na vida dela, e ela então fica bastante fidelizada até, né, a gente tem essa dimensão assim que é quase uma passivização, uma sujeição quase àquela relação de poder desigual que traz para ela inicialmente esse mundo, né, de ganhos, de afeto, de peculiaridades materiais que ela não tinha tido acesso até então. E aí ele vai construindo nessa relação já a questão da violência sexual com, né, a gratificação sexual por meio da ofensa sexual mesmo. Então ele vai, reparem, né, primeiro essa dimensão, vamos fazer aí a leitura interseccional, né, da família negra, periférica, de imigrantes, várias sobreposições aí, né, do racismo, da classe social, o gênero dessa mãe, o gênero da criança, né, e essa combinação, né, de fatores que trazem ali uma especificidade para a violência ocorrer, né. E essa dimensão processual da violência intrafamiliar, né, ela tem essa construção paulatina que é muito importante também aqui a gente entender que conhecer a dinâmica da violência ajuda muito a gente não cair nas armadilhas que a gente como rede cai, né, porque a gente tem dificuldades até em entender essa dinâmica que é tão peculiar. E a gente às vezes julga a partir de parâmetros nossos, de parâmetros que são, por exemplo, a gente, né, já falou aqui, pensar que a criança, ela rejeitaria então esse avô e isso seria um sinal para a mãe, por exemplo. Não. Um avô que tem oferecido toda essa proposta de relação, até ela entender que aquilo que ele está propondo faz mal para ela, porque imagina que um avô fala para uma criança de 8 anos é lei, né? Ainda mais porque a mãe também fez essa reprodução patriarcal, né, de preservar a família, de enfrentar conflitos sobre essa responsabilidade, né, então assim, evitar, imagina, se ela falasse mal do avô, a mãe ali corrigia, né, desacreditar do relato dela, porque afinal esse pai ela esperou tanto para colocar ele nesse lugar, né, então a gente jamais culpa aí a mãe por negligência, sim, entende que ela também foi vítima de uma violência de gênero, mas de uma forma transgeracional, que eu vou comentar um pouquinho mais à frente. Então esse engajamento, essa sujeição é uma característica dessa dimensão de assimetria de poder e desse lugar que o patriarcado, que o sexismo, que o machismo permitiu com que esse avô ocupasse. E aí a gente não tem mesmo essa criança que rejeita esse avô, porque ele não é um ofensor sexual o tempo todo. Ele é um ofensor sexual contextual, né, que vai vendo as condições, ele não ofende ela na hora que ele está dando lanche, que ele está na frente da mãe. Então tem horas que ele é um avô muito legal. Então é difícil, e isso é uma das questões da violência, que eu acho que as pessoas da rede que não estão preparadas, elas começam a utilizar isso como parâmetro de julgamento. Ela fala, ah não, se ela não gostasse dele mesmo, se ele fizesse mesmo mal a ela não iria com ele lanchar. Não tem a ver, é o momento que elas pensam, essa ambivalência existe no sentido de pensar assim, eu gosto do meu avô, eu só quero que aquilo pare, aquilo que aos 8 anos você nem consegue dizer que é violência sexual. Você diz que é um desconforto, uma coisa que você desconfia que não é legal, mas você não sabe muito bem nominar. E eu conheço a Amanda quando ela tem 15 anos, lembrem que isso tudo é a historicidade dela aqui sendo exemplificada para vocês. E ela chega ao serviço que eu atendo grávida desse avô, portanto, esse abuso crônico, ele foi tendo um crescente, que é isso, né, porque quando a gente fala assim, ah, mas ele, vamos supor que ele tivesse sido desmascarado, revelada essa violência e ele falava que não ia acontecer mais. Não, essa gratificação sexual ela é quase uma adição, assim, você fica, por isso que interromper a violência sexual é a atitude de proteção primeira, porque essa pessoa, ela vai construindo
uma gratificação sexual contextual tão necessária que ela não consegue viver aquilo mesmo que ela prometa coisas diferentes. Não foi o caso, mas só para a gente aqui sinalizar esse aspecto da dinâmica da violação sexual. Uma outra questão é que ela se decepciona, em algum momento, ela entende que aquilo ali faz mal para ela, ou ela se sente muito mal, muito desconfortável. Talvez os nomes iniciais, quando criança, sejam esses, né? Mas existe a pessoa que tem essa violação como parte assim de uma violação crônica, né? E a violência doméstica mostra isso, e o ciclo da violência mostra isso. Isso é bem análogo ao ciclo da violência no sentido de serem pessoas que essas vítimas elas se tornam extremamente leitoras do contexto. Então elas começam a desenvolver e a enxergar rituais. Então tem um ritual que ela começa a ficar tão hipervigilante que a Amanda também faz isso, né? Ela começa a notar, por exemplo, a bebida estimulava o momento desse desconforto. Então, ela entendia que ela evitava os momentos em que isso tivesse detectado por ela que havia bebida. E assim outros, né? Tem pessoas que falam assim, nossa, o ritual era iniciar despindo. Então são pessoas que começam a colocar roupas com muitos botões, fechicler, calça, porque é o tempo que se ganha para ver se alguém consegue interferir. E outros rituais que você nota, você começa a ser um leitor de ambiente. A pessoa chegou, eu consigo ir para a casa da vizinha, assistir um programa, me convidar para uma novela, para eu poder ter uma desculpa para eu não estar nesse horário que ele está. Então, essa leitura de contexto é outra coisa também que a gente observa nessas vítimas. E vejam se ela tem essa possibilidade, né? Quando a gente pensa nisso, né? Desse olhar interseccional sobre como é que é isso, como é que é o papel dessa comunidade, como é que é o papel nesse aspecto protetivo, né? São pessoas que seriam capazes de protegê-la caso ela tivesse em risco. Então, até essa análise, né, que não deveria estar a cargo somente da pessoa que é violada, também entra no nosso papel aí da intervenção com esse olhar interseccional, vendo quais são essas sobreposições que essa pessoa vivencia. Uma outra questão, né, a Amanda falava assim, nossa, mas ele era super gentil com a minha mãe, com as outras pessoas, era impossível outra pessoa achar que eu passava por isso. Lembrem dessa questão dos perfis, né? Não tem perfil de ofensor. Ele é um avô super bem intencionado, que levava ela para vários lugares. E aí vem uma outra questão da dinâmica, que é o segredo, que é o secretismo. O secretismo merece um outro olhar interseccional, porque a nossa cultura, quando ela alimenta tabus de sexualidade, tabus de família perfeita, tabus de não conversar sobre prevenção em violência, tabus sobre essa dimensão do gênero, né, socialmente às vezes ignorada, ela, de uma certa forma, está sendo conivente com a dimensão da violência. Então, a própria Amanda, ela pensou muito para quem ela revelaria, se ela revelaria, e a gente tem uma ideia de, mas se ela estava vivendo isso, por que que ela não me falou? Às vezes a gente cobra a vítima quando ela toma a grande decisão de revelar. Quando ela toma essa iniciativa, ela já calculou tantas coisas, ela já foi e voltou nessa decisão tantas vezes. Então, assim, a pior intervenção que a gente pode fazer é falar, você não, eu pensava que você confiava em mim, por que que você não me contou antes? Porque, na verdade, existe um movimento dentro dela que ela analisa isso. Eu sou uma adolescente, negra, periférica, mulher, o fato de ser adolescente ainda me descredibiliza numa cultura que é uma cultura que repudia adolescente, que acha que adolescente inventa, dramatiza. Então, todas essas leituras precisam aparecer associadas a essa dinâmica. Então, vejam que ela faz um movimento de falo, não falo, com quem eu falo. Se minha mãe está tão fidelizada a esse homem, que ela buscou, trouxe para morar em casa, entendeu que esse lugar dele estava preservado, com certeza ela não é a melhor pessoa para eu revelar, porque ela vai ter muita dificuldade, a partir do grande investimento que ela fez para esse lugar desse homem nessa família, ela não vai conseguir acreditar em mim. E ela calculou isso muito bem. Ela fez a revelação, que é uma outra perspectiva agora que eu quero tratar aqui da dinâmica,
que foi para alguém que tivesse um mínimo de condição de ser mais protetivo para ela. Então a revelação, gente, a maior parte das vezes ela vem acompanhada de um descrédito na vítima. Então nós que trabalhamos aí com uma perspectiva de intervenção psicossocial que ouve, que centraliza na vítima o acolhimento, nós temos que pensar demais sobre o impacto dessa revelação, que é uma revelação que traz para ela uma perspectiva de será que vale a pena eu contar e para quem? Quem seria capaz de não me inferiorizar no meu relato, ou de desacreditar e colocar na centralidade, né, desse ofensor, com toda a credibilidade comunitária e familiar que ele tinha, o meu relato ser inferiorizado, ser desconsiderado. E a Amanda fez isso. Ela procurou uma pessoa que era uma amiga, né, dessa mãe, que tinha condições de olhar para esse relato dela de uma maneira um pouco mais isenta. E vocês vejam que ela leva anos para isso, com a materialidade da gestação, uma gestação que ela repudia naquele momento, né, mas que depois, enfim, ela revê aí as condições dessa maternidade, mas ela faz ali uma tentativa mesmo de ser ajudada por alguém dessa rede. E um movimento que eu acho que é muito importante da gente pensar e que é muito análogo no ciclo da violência, quando a gente vê, por exemplo, a questão das medidas protetivas, na violência doméstica a gente percebe essa analogia, é que existe um movimento de supressão, de retratação, por conta, inclusive, da reação que a gente tem à revelação. Então, se a gente tem uma reação à revelação, que é uma reação de desconfiança, de incredulidade, de inferiorização desse relato, a gente acredita e percebe que dá para voltar atrás e que deixa essa pessoa em risco, porque ela faz isso, essa vítima, ela faz esse levantamento com ela mesma. Qual que é a possibilidade de eu ter êxito num pedido de ajuda? Se eu notar que alguém já me descredibilizou, eu volto atrás e falo, ah, não, acho que eu inventei, acho que eu sonhei, não foi bem assim, pensando bem eu disse isso, mas não é bem isso. E aí, muitos movimentos de retroagir, e a gente já falou disso em módulos anteriores, eles têm relação direta com essa dimensão da incredulidade do relato. Mas por que eu estou falando isso? Porque o olhar interseccional também afeta a incredulidade do relato. Então, a gente observar como o racismo, sexismo, patriarcado, machismo estrutural, etarismo, tudo isso tem uma perspectiva que faz um relato ser mais credibilizado e outro não. Então, a chance de suprimir o relato e o outro não. Então, vocês entendem, eu vou ainda dar continuidade a essas dimensões mais práticas, mas o quanto, né, na história de Amanda, essa perspectiva, né, dessas sobreposições de opressão, elas estão postas. E como a gente ajuda a Amanda? Ouvindo a Amanda, entendendo como ela quer ser ajudada e não simplesmente já preconizando uma ajuda que eu acho importante para ela. E isso vai fazer com que a gente, então, consiga, como rede, pensar qual é o nosso papel, né, nessa intervenção psicossocial, nesse grupo, nesse círculo em que Amandas passam por nós e a gente precisa ajudar na perspectiva reflexiva, de conscientização, emancipatória e como ela consegue ali manejar tudo isso sendo ajudada pelas pessoas da rede para que ela possa revitalizar os sonhos e projetos dela, o que ela faz lindamente com o auxílio da rede. Fica aí cenas dos próximos capítulos, mas ela tem uma boa avaliação do que a rede pôde fazer por ela, nesse sentido mais emancipatório, porque o olhar interseccional, porque essa visão, dessa leitura sobre todos esses elementos também pautaram a intervenção psicossocial, na qual ela também se engajou. Espero que a gente tenha conseguido aqui, por esse exemplo, né, caminhar um pouquinho sobre essas reflexões que realizei com vocês ao longo dos módulos anteriores.